Oi pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se vocês já viram essa parte da casa, acho que não, mas a gente está na sala. E eu tô gravando aqui porque acabou de chegar uma caixinha que eu acho que eu sei o que é, porque é um livro que eu comprei em pré-venda no site da Relicário. Abri. É, isso mesmo. É um livro novo da Marguerite Duras, que saiu então pela coleção deles. São 2 textos nesse livro. É o Olhos Azuis, Cabelos Pretos e A Puta da Costa Normanda. Vamos abrir. E eu achei que poderia ser legal fazer um vídeo lendo os livros da Marguerite Duras. A Marguerite Duras é uma escritora francesa que eu gosto bastante. E eu tenho ficado bem animada com essa ressurreição dela no nosso mercado editorial, porque ela já tinha sido muito editada no Brasil e de vez em quando a gente encontra os livros dela nos sebos e tal, mas fazia um tempo que ela não estava sendo reeditada. A Cosac Naif tinha reeditado algumas coisas e daí tinha sumido de novo, então tenho achado muito legal essa nova onda de publicações dela e o fato de tá passando por várias editoras e tal. Então a tradução desse aqui é da Adriana Lisboa. E deixa eu ver a data desses livros. Os Olhos Azuis, Cabelos Pretos foi publicado... Os dois, na realidade. Os dois são originalmente de 86. Então eu pensei em fazer um vídeo, aproveitar que chegou esse livro novo dela, pra ler o que eu tenho dela aqui em casa, que eu ainda não li. Eles estão aqui em cima. Ai. Esses livros que estão aqui atrás são os livros que eu não li, que eu tenho e não li, né, obviamente. Eu tenho também aqui da mesma coleção, né, da Relicário, o Moderato Cantabile, com tradução também da Adriana Lisboa. Eu tenho aqui o La Música e La Música é a Segunda, que saiu pela Temporal. São 2 peças de teatro com tradução. Ângela Leite Lopes, e tem também o A Dor, que saiu pela Bazar do Tempo, com tradução da Luciane Guimarães de Oliveira e da Tatiane França. E eu pensei então em ler eles nesse vídeo. Vamos ver, acho que dá pra ler talvez ordem cronológica. Então temos esse de 86, Moderato Cantabile é de 58, A Dor é de 85 e as peças são de 65 e 85. Então vamos fazer nessa ordem: Moderato Cantabile, as 2 peças, A Dor e Olhos Azuis, Cabelos Pretos e A Puta da Costa Normanda. É isso, vamos lá. Pessoal, estou interrompendo aqui a programação normal do vídeo para dar um aviso. Quem não viu ainda, eu tô lançando uma tradução nova, que eu não só traduzi, como eu organizei também o livro, que é Na Livraria com Orwell, ensaios sobre livros, literatura e escrita. Uma seleção de 8 ensaios de George Orwell sobre esses temas, acho que é um título bem autoexplicativo. Um livro que eu gostei muito de trabalhar. Tem um pós-fácil meu também, comentando alguns dos temas, e são todos textos que eu acho que contribuem muito para discussões contemporâneas também sobre o livro e tudo mais. Esse livro então está saindo pela Livraria Gráfica e está à venda até o dia 20 de agosto. E depois que ele for, depois do período de vendas, ele vai ser produzido e enviado para quem encomendou. Então a venda é exclusiva, é limitada a esse período, caso você queira dar uma olhada. O link vai estar ali embaixo e também o link para um vídeo que eu fiz exclusivamente para falar mais sobre esse projeto. Eu espero que vocês aproveitem e continuem com o vídeo. Bom dia pessoal, tudo bem? Então eu terminei de ler o Moderato Cantabile agora no fim de semana. Agora é segunda de manhã cedo. não tão cedo assim. Enfim, não notem a bagunça aí atrás. Esta Barbie está preparando a qualificação do doutorado e a vida está um pequeno caos. Mas enfim, vamos falar sobre o livro. Então, como a gente conversou antes, né, esse aqui segundo a própria edição, um dos livros que lançou a Marguerite Duras à fama, e é um livro que ela publica em 1958, né, um livro um pouquinho mais do começo da carreira dela. Ele começa com uma mãe
um filho e uma professora de piano estão tendo aula e a criança está tendo aula, a mãe está acompanhando e a gente nota um pouco que esse espaço da aula é um espaço talvez de resistência, de teimosia, de testar limites dessa criança, porque ela não... a criança não... talvez não interage com a professora do jeito que a professora gostaria, né? O professor faz as perguntas, a criança não responde, não faz, diz que não sabe, coisas que já era pra saber, em tese, enfim, esse tipo de coisa. E quando eles estão nessa aula, eles ouvem um barulho alto vindo de fora, uma comoção muito grande, um grito, e etc. E, enfim, a gente acaba descobrindo, não no momento ali da aula, a gente acaba descobrindo um pouco depois que foi um crime passional. Um homem matou sua amante, um feminicídio, e esse crime meio que se torna um pouco uma obsessão da mãe. Essa mulher se chama Anne, e ela vai, a partir disso, ela vai uma primeira vez no café. Esse crime aconteceu num café que ficava no térreo do prédio onde a criança estava tendo aula. E ela vai nesse café, então, tentar achar mais informações. Ela, nesse dia, conversa um pouco com a dona do café, que tá ali atendendo, mas conversa também com o Chauvin, que é um cara que estava lá. E a gente sabe que existe uma diferença de classe meio grande entre os dois, porque ela é esposa do dono ali de uma empresa, e esse cara trabalha para essa empresa, então a gente sabe que existe ali uma relação de classe também entre os dois, mas ela, nessa obsessão dela em relação ao crime, começa a conversar com ele e é muito sutil, mas é muito rápido que essa conversa se torna bastante íntima e começa a revelar tanto essa obsessão por essa história, essa obsessão meio mórbida, né? Eu acho que a gente tá num mundo, num momento em que existe muito conteúdo e muito consumo de conteúdo sobre true crime. Então acho que é uma obsessão não incomum, né? Mas também uma coisa de desejo, assim, né? Começa a ter um tom um pouquinho sexual, assim. Não sei se sexual, erótico talvez, um tom um pouquinho erótico. E são diálogos até meio truncados, me parece muito que eles não estão realmente conversando um com o outro, eles só acharam nesse outro esse espaço de vazão para falar essas ideias, essas coisas que eles não exatamente conseguem conversar com outras pessoas, e o fato de ser uma pessoa estranha, uma pessoa que não faz parte do seu círculo, talvez é justamente o que faz com que seja fácil dessas pessoas terem essas conversas. O livro, então, é composto basicamente desses diálogos. Como eu comentei, são diálogos meio truncados, mas acho que de propósito. É algo que a Jelinek faz também. A Jelinek, obviamente, escreve depois do que a Margaret Duras escreveu esse livro, mas me lembra muito a experiência de ler Jelinek, em que a gente não espera exatamente um diálogo construído pra gente entender a conversa. Não são personagens que estão exatamente conversando. E também não são personagens que estão necessariamente falando tudo que elas gostariam de falar, ou que enfim, é muito esse tipo de diálogo de entrelinhas, assim. Uma coisa que eu fiquei pensando, a palavra não aparece exatamente no livro, mas uma coisa que eu lembrei, que me chamou a atenção, porque em francês o orgasmo é petit mort, a pequena morte, e é uma palavra que já foi, acho, explorada na poesia, nos filmes, na música, enfim, de vários jeitos diferentes. Mas me parece que tem um pouco isso também, né? A associação desse crime e a obsessão com esse crime pro desejo talvez tenha um pouco a ver com isso, porque houve uma grande morte, né? Uma morte grande, e talvez essa seja a associação. Não sei, foi algo que eu pensei lendo o livro. Quem já leu me comenta se vocês acham que é uma associação que faça algum sentido. Tem algumas frases interessantes. Eu marquei aqui, por exemplo: será que foi por causa da dor de tê-la matado, de que ela esteja morta, que aquele homem enlouqueceu?
outra coisa veio de mais longe para se somar àquela dor, alguma coisa que as pessoas de modo geral ignoram. Tem uma outra frase sobre crianças que a mãe fala para a professora de piano numa dessas situações em que a criança não tá ali sendo muito disciplinada e a professora reclama para a mãe, né, diz que é coisa de educação e tal. E a mãe fala: eles não pediram para nascer, disse a mãe e riu de novo. E ainda por cima queremos que aprendam piano, o que mais que a senhora espera? Achei ótima essa frase. E a última frase que eu marquei é da criança, quando eles estão voltando para casa e a criança nota que a mãe tá meio cansada, eles estão voltando de um dia desses que ela foi pro café e tal. E a criança nota que a mãe tá meio cansada e tal. E estão andando e a criança fala que de noite as casas ficam longe. Que eu achei um jeito muito, muito bonitinho, né, de descrever isso. Onde está tudo isso? Eu gostei de ter lido o livro. Não sei se eu vou ler a obra inteira da Marguerite Duras, acho que é uma obra até meio extensa, mas enfim, eu tenho gostado de ler mais da obra dela. Então acho que esse entra, consigo entender por que esse livro marcou tanto a carreira dela, assim, consigo ver como em 58 esse livro pode ter sido bastante inovador e tal. Eu acho que isso tudo realmente está aqui. Mas não é um livro que me marcou muito, assim. Não sei se eu dialoguei tão bem com ele, não sei se, enfim, acho que dos livros que eu li dela também, considerando que eu já li livros bem mais pra frente da carreira dela, né, não sei se esse aqui é um que vai ficar tão presente na minha memória, mas gostei bastante da experiência de ter. A próxima leitura que eu vou fazer então para esse vídeo vai ser o La Música e o La Música Segunda, são duas peças de teatro. Esse aqui foi publicado pela Temporal, uma é de 65 e a outra é de 85. Então, achei muito, muito legal deles trazerem nessa mesma edição as duas peças e estou bem curiosa para ver como que eles vão construir isso, porque eu acho que vai ser interessante, eu acho, justamente ver como a autora muda nesses 20 anos, né, o que ela traz de diferente e até o que faz com que ela revisite a história de alguma forma, né. Tô bem curiosa para ler esse aqui, não sei exatamente quando que isso vai acontecer, mas para vocês vai ser muito em breve. Oi pessoal, queria avisar rapidinho, mesmo dia ainda, mas eu comecei a ler o La Música e o La Música Segunda agora no intervalo de almoço, e nem passei da apresentação, na realidade eu li uma apresentação, como é que chama? Nota a edição francesa e ainda tem um prefácio. Mas uma coisa que eu já achei muito interessante e que eu queria comentar é que agora eu entendi direito a relação entre as peças em si. Então, em 65, ela escreveu esse texto, o La Música, só que esse texto, na realidade, foi uma peça encomendada, foi um roteiro encomendado para uma série de televisão britânica, e depois que virou uma peça, e depois virou até um filme. Então é bem interessante ver, né, como o mesmo texto, né, o mesmo impulso vai ter essas várias manifestações, assim. Inclusive diz aqui que no filme existe a inclusão de uma personagem que não existe no teatro e tal. E que foi anos depois, quando eles estavam ensaiando uma apresentação de vários textos teatrais da Marguerite Duras, que surgiu a ideia de escrever o La Música Segunda. Então, tem 3 versões desse roteiro original: a peça, o programa de TV britânico e o filme que ela própria fez. Mas daí, né, nesse processo de montagem, a conversa com o diretor e atores e etc., que surgiu a necessidade de fazer essa segunda versão, digamos assim. E daí tem uma parte aqui que eu até marquei. O que é certo é que a trajetória realizada pelos personagens entre a primeira La Música, que virou o primeiro ato, e o segundo ato de La Música Segunda, é em grande parte produto do trabalho feito nesse teatro, de 4 de fevereiro a 20 de março de 1985. Posso tentar falar o nome do teatro
do Rondon. Enfim, aí tá a relação entre os textos. Eu achei muito interessante porque não é uma relação tão linear, não é uma continuação ou algo assim, né? Eu acho que vai ser bem legal continuar com essa leitura. Oi, pessoal, voltei com a mesa já levemente mais arrumada, porque nem eu tava me entendendo no caos de antes, pra avisar vocês que terminei as peças, o La Música e o La Música Segunda. Gostei bastante desse daqui. Então, basicamente, a gente tem aquele tipo de texto que eu gosto muito, então acho que tava relativamente fácil pra eu gostar, que é aquele tipo de texto em que a gente tem um encontro de pessoas num espaço físico limitado e por alguma questão ali da situação, essas pessoas estão convivendo esse tempo ali juntas e o drama se desenrola a partir disso, né? Então a gente tem peças como Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que tem uma estrutura parecida, O Deus da Carnificina, o The Boys in the Band. Então são todos esses textos que tem esse tipo de estrutura. Se a gente for pensar em romances, tem Winter, da Ellie Smith, que também vai nessa linha. Eu acho que vocês vão lembrar com certeza de outros romances e outros, até filmes, que saem essa estrutura. É uma estrutura que eu acho muito interessante em termos narrativos e que eu gosto muito, muito de ler. Nesse caso, a gente tem um casal que acabou de se separar, um casal ainda jovem, ela especifica seus 35 anos, e os dois estão hospedados no mesmo hotel, então eles voltam da audiência, se encontram nesse hotel e vão conversar na recepção enquanto ela tá esperando a carona dela pra ir embora. E então La Música, né, é a primeira versão dessa peça, foi escrita, deixa eu só confirmar, 1965. Vai ter esse diálogo entre os dois, e é muito aquela coisa de agora que a gente não tem mais obrigação nenhuma, né, agora que acabou todas as nossas relações, eles não têm filhos juntos, e eles não têm mais nenhum tipo de conexão oficial, assim, né? Então agora que eles não são nem marido e mulher, nem pessoas em processo de divórcio, né? Agora que eles estão oficialmente ali sem nenhuma obrigação mais de ver um ou outro, o que resta dessa conversa, né? Então começa com uma conversa muito polida, e aos poucos a gente vai se deparando com com essas menções, às vezes indiretas, a coisas que aconteceram entre os dois, os motivos das brigas, e começa a perceber também que, apesar de tudo, existe ali ainda um certo desejo, uma certa paixão, assim, entre os dois. Então é mais ou menos sobre isso a peça. Porque eu achei muito curioso ler esse livro logo depois de Moderato Cantabile, porque também há um toque bem mais sutil do que naquele, mas também há essa menção à ideia de um feminicídio, então realmente parece algo que tá rodando a criação da autora, porque o Moderato Cantabile era de 58, se eu não me engano, vamos ver. 58, isso mesmo. Então ali, né, no espaço de 58 para 65, quando ela escreve esse pela primeira vez, no espaço né, um tempo de 7 anos, esse continua sendo um tema ali na mente dela, né? Isso eu achei bem interessante. O La Música Segunda, então, surge quando, depois de 20 anos, vai existir uma encenação nova dessa peça, e conversando com os atores, com diretores, enfim, no processo de montagem, ela acaba desenvolvendo uma espécie de continuação para essa peça. Então, na realidade, a gente tem um primeiro ato que lembra muito o La Música. Tem coisas que foram mudadas, algumas ou outras coisas que foram retiradas, mas é basicamente a mesma coisa. E eles continuam a conversa. A conversa não acaba no mesmo momento, ela continua um pouco mais. Então tem essa versão estendida, digamos assim. Eu achei que o La Música Segunda
tem o mesmo tom, assim, eu acho que não há uma mudança muito drástica, mas talvez essa continuação seja mais tensa um pouco. Eu acho que acontecem mais brigas, assim, ou, não sei se briga é a palavra certa, mas é mais tensa. Eu acho que tensa é mesmo a palavra. Eu gostei da peça, ficaria muito curiosa para assistir uma montagem da peça em si. Mas uma coisa que a Marguerite Duras faz várias coisas que eu acho muito interessantes em termos de teatro aqui. Uma que ela faz uma coisa que eu acho muito charmosa, que a Elfriede, né, que às vezes faz, que o Peter Handke faz, que é escrever algumas rubricas que não são exatamente rubricas muito concretas, assim, não é tipo, o personagem anda até tal lugar. São coisas mais do tipo... Essa personagem agora tá pensando em tal coisa. São rubricas que não vão ser transmitidas tão materialmente pro palco, né? Não são tão concretas, mas são rubricas que vão... Eu acho que acrescentam um charme para quem tá lendo o texto no formato escrito e que eu acho que ajuda uma montagem, os autores, enfim, a entenderem, a entrarem. Fora que tem algumas coisas que ela faz aqui que eu acho que é muito coisa de romancista, né? Essa vontade de dar passado, contexto e coisas assim. Eu acho que isso tem um pouco do ser romancista dela, assim, e eu achei legal ler ela nesse formato de teatro. Também eu acho sempre muito gostoso quando autoras escrevem mais de um tipo de gênero e a gente vê esse pensamento por eles. Ela também tem uma coisa muito interessante acontecendo nas rubricas dela em relação à luz. Então, quando que as personagens estão mais no escuro, quando que as personagens estão mais no claro, coisas assim, achei bem legal. Eu acho que é uma das coisas que eu ia gostar de ver numa montagem também. A edição tá super cuidada, tem bastante nota de rodapé para quem gosta de nota de rodapé, tem prefácio da tradutora, também bastante detalhado em termos de mencionar as montagens e coisas assim. A edição também tem um pós-fácil muito bom de Arnaud Hickner. E é isso, eu gostei bastante. Esse eu indico mesmo. E a próxima leitura de Marguerite Duras será então A Dor. Agora é sexta-noite, né? Eu tenho aniversário, então eu não devo começar hoje ainda, mas devo começar a ler no fim de semana. Esse aqui então é um texto de 85, então no mesmo ano que a segunda, né? A segunda versão, né, o La Música Segunda, então vai ser interessante acompanhar a autora nesse momento. E ela vai contar aqui, ela encontra, a autora, né, encontra uma série de diários que ela escreveu na juventude, em que ela descreve a angústia durante a Segunda Guerra Mundial e a espera dela pelo retorno do marido dela, que tinha sido enviado para um campo de concentração na Alemanha. Então acho que esse aqui vai ser já um livro bastante diferente, na linha de diário, memória e por aí vai. Então acho que muito diferente dos outros dois e a gente em breve conversa sobre ele. Oi pessoal, então são alguns dias depois e eu já li uma primeira parte do livro A Dor, da Marguerite Duras. Ele tem então essa divisão, né? Tem o 1 e tem o 2, então já li o 1. E o 1, então, se chama A Dor, começa com encontrei este diário em 2 cadernos, os armários azuis de Neufle-le-Château, minha melhor tentativa. Uma coisa que me chamou muita atenção é ela falar que não se lembra de ter escrito isso, que sabe que fez, porque reconhece a letra, mas que não se lembra do momento de escrita do diário. E ele tem... Deixa eu ver aqui, acho que até ser... É isso. Então tem um pouquinho menos de 60 páginas de tamanho e vai lembrar do que aconteceu ali no decorrer de um mês no final da Segunda Guerra Mundial, quando
Já existem várias pessoas sendo resgatadas de campos de concentração e ela tá esperando o marido, o Robert, enfim, que tinha sido preso, e ela na realidade nem sabia se ele ainda estava vivo ou não. Então durante alguns dias ela ainda tenta fazer um trabalho de acompanhar quem tá chegando e dar notícias para as pessoas de quem tá chegando, né, tentar fazer essas informações se disseminarem mais rápido. Essa ansiedade dela também vai crescendo com o tempo, vai impactando a saúde mental, e até o momento em que o marido chega, mas também tem aquela reflexão muito sobre como chega, quem chega no fim das contas, né, porque é uma pessoa que tanto fisicamente quanto mentalmente, emocionalmente foi destruída, né? E uma pessoa que volta numa condição muito diferente. Então mesmo esse momento de fim de guerra, da volta desse marido, não tem aquele momento de celebração tão grande, talvez como as pessoas esperassem, né? Não é um término também tão brusco, né? Não é assim, de repente termina, é uma coisa que vai terminando, é uma coisa que vai acontecendo. Eu acho que tudo isso tem um impacto muito grande. Uma cena que me marcou muito nessa parte, e que eu acho que exemplifica bem isso, é como ela deixa pronta uma torta de cereja quando já tem vários outros... várias outras pessoas já estão voltando, ela acha que o marido pode voltar, ela deixa uma torta pronta. Mas quando o marido chega muito magro e muito doente, ele não pode comer aquilo naquele momento, né? Ele precisa começar com uma dieta diferente e tal. E é um pouco o clímax aconteceu o que você queria, mas é bem anticlimático, né? Por vários motivos. E eu acho que aquela torta não comida, assim, simboliza muito esse sentimento, né? No jeito que ela descreve. É um texto bem impactante, um texto muito bonito e, enfim, bem pesado também, né? Essa segunda parte se chama Senhor X, chamado aqui de Pierre Rabhi, e eu ainda não sei sobre o que se trata, então a gente conversa logo mais sobre ele. Oi pessoal, então eu terminei o segundo texto de A Dor, que se chamava Senhora X, chamado aqui de Pierre... Senhor X, chamado aqui de Pierre Rabhi. E é óbvio que quando eu ligo a câmera, começam os barulhos, tá tendo alguma obra num prédio aqui perto, e os barulhos, enfim. Também achei muito interessante esse texto. Ela basicamente vai contar ali de uma relação estranha que ela teve com um oficial alemão que trabalhava na França. Ela conheceu ele numa prisão quando ela estava indo buscar informações sobre o marido e deixar coisas pro marido que tinha recém sido preso. E começa a encontrar ele ali, ele tenta passar informações e não sei o que, e os dois começam a se encontrar de vez em quando fora da prisão. Me parece que ele tem uma certa paixão ali por ela, que ela não corresponde, ela tá ali mais pelo talvez tentativa de achar informações do marido, de manter essa conexão, medo de dizer não e sofrer ela ou o marido sofrer uma represália, enfim. Então é uma situação toda muito desconfortável para ela, né? Muito interessante, gostei muito do texto também, como ela vai narrando esses sentimentos todos, e acabei de me dar conta que existem vários outros textos no livro, ainda não era só tipo um blocão assim, né? Então volto em breve pra gente conversar mais. Olá gente, então mais uma atualização aí das leituras da Duras. Eu terminei de ler ontem de noite o A Dor. Então basicamente o que a gente tem aqui são 6 textos que ela elaborou nesse período de guerra, principalmente em relação ao marido que foi preso pelas atividades de resistência dele, né, de resistência ao nazismo na França, mas também algumas relacionadas à própria participação da Duras nesse movimento, né.
A maioria dela, os textos então foram todos encontrados nesses diários que a Duhá escreveu durante esse período e deixou um tempo esquecido. E todos eles vêm com uma introduçãozinha da própria Duhá comentando o texto, né? Então, em alguns ela deixa mais claro o quão verídicos ou ficcionais esses textos são. O que eu acho interessante. Ela deixa muito claro, mesmo nesses que ela considera relatos mais factuais, ela acho que deixa claro esse limite da memória, né? O quanto a memória é capaz de também ter registrado isso ou não, enfim, né? É um livro bonito, é um livro que eu gostei bastante. Eu acho que os melhores textos estão mais no começo, pelo menos os que eu mais gostei, os que eu mais me envolvi, ficaram mais no começo do texto. E eu gostei muito também do pós-fácil da Laura Mascaro, chama As Dores da Memória. Ela conta várias coisas interessantes. Uma que eu gostei muito de saber foi que o livro foi publicado na década de 80, quando tinha um interesse renovado por textos sobre a Segunda Guerra Mundial, por conta de processos e julgamentos que estavam acontecendo naquele momento na França, ainda relativos à Segunda Guerra Mundial. Isso tinha dado uma acordada assim, nas pessoas em relação a isso. Outra coisa que a Laura Mascaro cita no texto dela, um texto da Marguerite Duras chamado O Horror de um Tal Amor, sobre a perda do filho, né? Ela tem um filho nesse período que morre logo depois de nascer. Então a edição também traz a tradução desse texto, um texto muito curto, tem tipo 2 páginas e meia, assim. Então é um texto bem pequeno, mas muito forte, assim. Então eu achei muito legal a edição trazer esse texto aqui pra dentro também. Fora que tem um facsímile desses cadernos da Marguerite Duras também. Isso eu achei muito, muito legal, assim. Aqueles detalhezinhos bobos, assim, são só algumas páginas, mas que eu acho que dão uma caprichada na edição também, né? Pessoal, eu vou admitir que eu dei, assim, apesar de eu gostar muito e ter gostado muito de ler esses 3 livros da Marguerite Duras agora, eu acho que eu dei uma cansada. E pra fazer jus e respeitar o último livro que faltava dela, eu vou dar um tempo antes de ler esse daqui. De novo, muito, assim, eu gosto da Marguerite Duras e justamente, eu acho que o cansaço é meu. Acho que eu tô precisando ler um pouco de não ficção ou coisas do tipo. Tem umas leituras acumuladas do doutorado também, então eu vou guardar esse na minha estante para um momento futuro e ler ele com mais tempo, com mais carinho. Enfim, é isso, pessoal. Então desculpa ter prometido a leitura deste livro, não vai acontecer nesse vídeo, mas ficará para o futuro próximo. Tenho certeza que vai ser uma leitura legal quando acontecer. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar ao longo dessas semanas lendo Marguerite Duras. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem. Caso já tenham lido outras coisas da Marguerite Duras e acham que eu deva ler também, me avisem. E é um autor que eu tenho gostado bastante de conhecer mais. Então, vai ser legal receber as dicas de vocês também. Bom, pessoal, obrigada por terem feito companhia também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.